Bom, vamos iniciar então mais uma apresentação aí do seminário aberto do CIPSE. Primeiramente, quero me apresentar brevemente, sou o Bruno, atualmente membro aí do CIPSE-SP, e hoje quem vai apresentar o seminário é o Matheus Miranda. Matheus Miranda é estudante de psicologia, né? Atualmente ele está no 10º semestre pela Unime e membro do CIPSE desde 2024. Ele foi bem generoso na sua mini bio. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade para abrir os microfones ao final da apresentação. O chat também está disponível para alguma questão no decorrer da apresentação. Enfim, eu vou ser o mediador dessa conversa hoje, dessa apresentação. Espero que a gente se divirta, né? Minimamente. Acho que esse é o intuito. Bom, vou passar as palavras para o Matheus e é isso. Bora lá, Matheus. Beleza. Boa noite, gente. Bom, o título do meu seminário, ele surge de uma dúvida genuína desde quando eu tive o convite para fazer, né? Porque eu não tinha estudado muito a metapsicologia freudiana e eu já sabia que no ano seguinte, né, que no caso seria esse ano, a gente ia estar lendo o Além do Princípio do Prazer no CIPS. E aí, para me incentivar a ter um contato maior com a metapsicologia do Freud, eu estabeleci uma pergunta, assim, para eu tentar meio que responder isso, e conforme foi passando o tempo, eu ainda decidi manter essa pergunta como título, que foi o que me norteou para pensar algumas coisas, e eu fiz um recorte também, um recorte ousado, eu diria. Acho que eu vou querer que vocês comentem depois sobre isso, que eu vou pretender falar sobre o texto do Freud sem me adentrar muito às pulsões nesse texto, né? Eu acho que nesse texto o Freud ele está tentando resolver dois problemas da teoria, e nesses dois problemas, um é sobre o além do princípio do prazer, e o segundo problema seria o dualismo pulsional que ele está tendo ali, que já não parece mais tanto um dualismo, assim, né? Coisa que ele vai manter até o final, mas até o momento ele está passando por um impasse, eu colocaria assim. E aí a ideia é eu tentar juntar esse porquê do além do princípio do prazer em uma coisa só, né? E formar um porquê junto, que meio que em formato de resposta, e meio que eu estaria respondendo a isso, né? Do porquê ele chega nisso. E aí, numa primeira introdução, logo no primeiro parágrafo do Além do Princípio do Prazer, o Freud ele vai partir da hipótese de que o curso dos processos anímicos ele seria regulado automaticamente pelo princípio do prazer. Né? E aí, no caso, o que é esse princípio do prazer? O princípio do prazer seria não um entendimento puramente do Freud, ele vai estar sendo influenciado muito pela galera do século XIX, pelos cientistas do século XIX, onde o desprazer, a gente teria uma busca, né? Uma busca pelo prazer ao desprazer, né? Então, o desprazer a gente vai entender como um aumento de excitação psíquica, uma elevação de excitação psíquica, e aí na busca de um prazer, alguma coisa para fazer que isso se abaixe, que se mantenha um nível mais abaixo. E o outro conceito que isso ele já estabelece desde o primeiro parágrafo do texto, assim, né? É um conceito que aparece antes, aparece formalmente, assim, desde a interpretação dos sonhos, que ele, na interpretação dos sonhos, ainda ele, em alguns momentos, ele fica, em alguns momentos não, ele chama de princípio do desprazer, né? Para depois mudar para princípio do prazer. Mas e aí, assim, né, enquanto eu estiver apresentando, eu vou estar fazendo questão de compartilhar muito das minhas experiências que eu tive durante a minha leitura e elaboração, né? No sentido de que, na primeira leitura que eu faço desse texto, eu acho que o Freud é muito pouco claro com o que ele está chamando de princípio do prazer, no sentido de dele só se dedicar pouco, assim, mas eu entendo que é porque ele já falou disso há muito tempo. E aí, quando eu volto para o texto, eu percebo que ele vai estar trazendo, sim, uma vez ou outra, assim, de modo bem sucinto, que ele tá, o conceito que ele está
tá trazendo ali, o significado que ele está dando. E um outro bem importante que aparece logo no início do texto seria de metapsicologia, que no caso é ele tentando estabelecer uma teoria para o que estaria além da consciência, né? Então, no caso, ele vai colocar isso em 3 níveis, seja em três estruturas, eu vou colocar dessa maneira, mas não seria exatamente essa palavra, mas ele estaria fazendo um esforço de construir a teoria dos processos psíquicos que ultrapasse aquilo que ele vai estar vendo futuramente, né? Então ele vai colocar no sentido tópico, dinâmico e econômico. E um dos outros conceitos que ele está estabelecendo logo no início do texto seria o do princípio de realidade. Então, o princípio de realidade ele vai ser uma variação do princípio do prazer, que no caso, em decorrência da realidade, devido a fatores externos e o eu entendendo isso, ele vai entender que não dá para simplesmente o tempo todo, né, a gente evitar o desprazer e obter prazer o tempo todo, né? Então, é como se o princípio do prazer ele sofresse uma variação que vai fazer um adiamento da satisfação. E aí, então, sei lá, a gente pensa isso em níveis de bebê, coisa assim, de que tô chorando, quero comida, alguém te dá comida, e aí você satisfaz isso, né? No caso, seria uma lógica de princípio do prazer, e no princípio de realidade seria um entendimento futuro de que não dá para obter a comida na hora que eu quero, no exato momento que eu quero, e há um adiamento dessa satisfação. E o outro princípio que ele vai estar colocando, e aí uma das considerações que eu faço é que ele vai estar trazendo o princípio de constância, que seria uma tendência do aparelho psíquico em manter um certo nível de tensões, e esse nível é muito baixo, é um nível muito baixo, que eu acho, não sei vocês, assim, mas me fez pensar muito quando eu estava estudando, eu falei assim, nossa, que parece muito conceito de homeostase. Parece muita ideia de uma homeostase, só que ao mesmo tempo não é necessariamente uma homeostase, porque enquanto a homeostase está visando um equilíbrio certinho, né, um balanceamento das coisas assim para um funcionamento, o princípio de constância ele está visando também um equilíbrio, só que é o mais baixo possível, só a nível de funcionamento mesmo, a nível para o organismo funcionar, para o corpo funcionar, o aparelho psíquico funcionar em um nível muito baixo. E aí também, né, eu coloco uma foto do Freud com a Ana Freud, com uma das sobrinhas dele e a irmã, uma das irmãs dele, que é essa que está ali no meio, a mais velhinha. E nesse primeiro momento é isso, né? Nesse primeiro momento o Freud ele tá partindo dessa ideia de que o princípio do prazer seria o regulador dos processos anímicos, e é um momento do texto que ele já está, de certa forma, assim, ele está colocando como hipótese, ele é muito influenciado pela ciência da época, como eu tinha comentado, mas é uma coisa que não está sendo mais explicada necessariamente, né? Não está se explicando mais com todos os fatores da vida, assim, né? Não que o Freud em algum momento da teoria encontre isso, enquanto ele está teorizando a psicanálise, em um momento ele encontra algo que explique tudo, mas eu destaquei as três principais coisas que o Freud vai perceber que acarretariam em talvez uma falha no princípio do prazer, uma falha na ideia de que todo o processo anímico seria regulado no princípio do prazer, né? Ele vai ser influenciado principalmente pelas neuroses de guerra, ou seja, fatores externos que acarretavam em um grande sofrimento psíquico, que no caso, quando ele escreve o Além do Princípio do Prazer, ele escreve em 1920, né, 2 anos depois da Primeira Guerra, e o que dá para entender é que as neuroses traumáticas elas sempre existiram, mas há um aumento tão grande que não dá mais para deixar para resolver isso depois. O Freud, enquanto ele está construindo a teoria, ele não está se preocupando tanto em
estabelecer conceitos sólidos, ele está bem tranquilo, assim, ó, estou fazendo hipóteses aqui, e enquanto isso não se justificar mais, enquanto isso não aparecer nada que explique isso melhor, por enquanto eu fico com minha hipótese aqui, mas ele está de boa com a ideia de mudar esse conceito, de mudar a ideia de um pensamento, e de boa com algumas coisas, outras coisas ele não está tão de boa não, eu acho que eu vou chegar nessa parte, mas as neuroses de guerra, ele era uma coisa decorrente que sempre acontecia, e as neuroses traumáticas também, né, que seria devido a catástrofes climáticas mesmo, da natureza, coisas assim, que acarretavam em intenso sofrimento, e no final da Segunda Guerra, isso não dá mais para ser deixado de lado. E em decorrência disso, tem os sonhos traumáticos também, né, no caso, o Freud vai atender muitos pacientes que estão relatando sonhos que ele vai observar que, tanto nas neuroses de guerra quanto nos sonhos traumáticos, ele não entende do porquê se repete tanto isso, né? Por que se repete tanto esse medo, por que se repete tanto esse sonho se não há nenhum ganho do prazer, né? Se não tem nenhum ganho de prazer ali, né? Ele só vê, ele não consegue estar entendendo especificamente qual é o ganho ali, qual é o ganho de prazer que aquele indivíduo tem em continuar sonhando com esse momento de guerra, onde ele estava lá na guerra, lutando e etc. E nas brincadeiras infantis, eu coloquei a foto do Ernest, que é o neto que ele cita no Além do Princípio do Prazer, e ele observa que o neto dele, ele tinha um carretel, né, é aquela clássica coisa do Fordar, que é engraçado, né? Acho que eu sempre escutei isso desde quando eu comecei a estudar e quando eu fui ler. Já chega um pouco familiarizado, mas nem tanto. E a ideia das brincadeiras infantis que o neto do Freud tem é que o Freud vai passar um tempo razoável com ele, né? Não é uma mera observação, mas ele vai observar que o neto dele, quando a mãe dele sai, ele pega o carretel e joga por cima de uma coisa assim, né? Um carretel eu vou estar simbolizando aqui como se fosse um peão com um fio, né? Que você puxa de volta para você, um peão com um fio amarrado. E aí o neto dele joga isso constantemente para longe, aí ele falava um som, o neto dele tinha um ano e pouquinho, então não tá formando as palavras direito, assim, né? Tá naquele processo inicial. Então saía aquele ó, e aí o Freud entende aquilo no alemão como talvez um fó, algo que seria próximo de um fó, que seria, eu acho engraçado, né? Que na edição da Autêntica tem uma referência a um modo brasileiro, que seria isso, seria aquela brincadeira do cadê, achou, né? De sumir e aparecer. E esse for seria justamente a ideia de desaparecer, e aí depois essa criança falava o dá, né? Que seria também balbuciando o aqui, que volta a aparecer. Só que o Freud vai achar curioso o fato dele insistir repetindo isso, né? E há ele repete mais a ideia do Ford jogar e do cadê e do que o dar, né? De estar aqui de volta e do achar. E aí o que é engraçado nesse primeiro momento é que na minha primeira leitura do texto me parecia muito que era por causa disso, em específico, que o Freud ia pensar, o que a gente vai olhar depois no que seria chamado de uma compulsão-repetição. Mas não é necessariamente isso, assim, né? Na minha leitura do momento, me parece que o Freud, enquanto ele está esboçando isso, até no texto também, ele dá meio que uma criticada, uma coisa assim, ele vai falar que talvez, né, com as minhas palavras aqui no caso, que talvez dê para empurrar, sabe? Dá para explicar isso por algum outro motivo. Tanto os sonhos traumáticos, quanto as neuroses de guerra, as brincadeiras de infantis, se forçar, eu entendo dessa maneira, se forçar um pouco, talvez a gente ainda consiga explicar pelo princípio do prazer. A ideia que ele está tentando formular é essa, né, de que ele não consegue observar, de certa forma, como ainda ali há um ganho de prazer, como o neto dele ganharia prazer com
com essa brincadeira, só que ao mesmo tempo dá para extrapolar um pouco e pensar em algumas coisas, né? Uma coisa que eu extrapolo também seria, por exemplo, quando a gente fala quando o Freud faz o texto Pulsões e suas vicissitudes, né? Ele vai estar colocando que uma das maneiras de satisfação da pulsão seria o seu contrário, né? E aí talvez a criança ali, na ausência da mãe, essa mãe que sai e vai trabalhar, qualquer coisa assim, ela faz um jogo simbólico ali, uma coisa assim, que ela faz esse jogo simbólico, tem um domínio ali da situação, agora é ela que diz quando essa mãe vai, quando essa mãe vai embora, é ela que diz quando essa mãe aparece. E aí eu acho que se empurrar, assim, sabe, se esforçar muito, dá para explicar, mas não é isso que o Freud está muito interessado nesse momento. Não é necessariamente isso, mas é isso que ele percebe. Ele percebe que só esses eventos não explicam necessariamente o que ele quer entender, que se haveria algo além do princípio do prazer, né? além do domínio do prazer. E aí, o que. E aí, já estou, sei lá, deve estar no capítulo 3. Ele vai estar pensando em algo que estaria além do princípio do prazer, não além, mas algo que seria anterior ao princípio do prazer, que é uma ideia que ele não é uma ideia, mas necessariamente é um conjunto de palavras que já aparece em um texto anterior deles, de 1914, que é no Recordar e Repetir Perlaborar, né? Então, ele já observava que na transferência o paciente nem sempre recorda o recalcado, ele repete com a experiência atual e apesar da resistência do eu, né? Ele vai, desde o Recordar e Repetir Perlaborar, é uma coisa que ele já percebe. Mas aqui, nesse terceiro capítulo, ele está colocando isso de outra maneira. Né? Me parece muito aquela coisa que a clínica dita como funciona a teoria, né? Me parece muito aquela coisa que a clínica é soberana, qualquer coisa assim, de que tem-se uma ideia de que a clínica mesmo que faz a teoria, né? E não a teoria que faz a clínica. E aí, nesse caso, no Recordar e Repetir Laboral, o Freud vai mostrar que aquilo que não pode ser lembrado é atuado e reproduzindo padrões e relações do passado. E aí também ele vai estar pensando justamente nisso que vai ser a compulsão-repetição, né? A mesma palavra que ele usa em 1914, só que agora ele está usando ela de outra forma e atribuindo como um conceito mesmo. E essa repetição, só que ainda assim, essa repetição não explica muito bem ainda do porquê se repete, né? Mas ele começa a teorizar que o analisando ali, ele fica numa compulsão de destino, né? Uma coisa que ele fica ali repetindo, o que ele não está conseguindo colocar em palavras necessariamente, ele continua fazendo aquilo sem entender muito bem porquê. E também nesse momento do texto vai aparecer a ideia do chamado eterno retorno do mesmo, né? E aí ainda fica essa ideia tá, mas por que o desprazer também é repetido, né? E nesse momento do texto do Freud, isso ainda não está muito bem explicado. E ele vai avançando um pouco, e uma maneira de explicar isso, que é bem interessante, é quando ele vai estar resgatando, colocar com essas palavras, a ideia de uma energia livre e uma energia ligada, né? Uma energia livre seria uma energia no aparelho psíquico que ela não está contida em algo exatamente, né? Em uma palavra, em uma imagem, em uma memória, ela não está contida em nada, assim. Então, ela pode fazer uma descarga para qualquer lugar. E a energia ligada, ela estaria contida em alguma coisa. Ela já teria feito, vou colocar dessa maneira, uma interação ali no aparelho psíquico, que faria, a partir daí, que esse aparelho psíquico passasse a responder a alguma coisa. Porque o que o Freud está colocando é que a energia livre, ela não responderia ao princípio do prazer. No caso, haveria princípio do prazer na energia livre, mas seria um princípio do prazer que não é dominante. Não há domínio do princípio do prazer nesse momento do que o Freud está pensando, esse conceito de energia livre, e na energia ligada, a partir
a partir de que há uma energia livre, que ela é ligada, ela faz uma interação com um aparelho psíquico, vou colocar dessa maneira, que resulta, no caso, em um possível domínio do princípio do prazer. E aí ele está pensando aqui, então, que a compulsão-repetição seria uma tentativa interessante do aparelho psíquico em fazer que essa energia se torne ligada. Né? Então é isso que ele está colocando, e é isso que ele está chamando de compulsão-repetição nesse primeiro momento. De que, e aí eu acho, eu até coloquei aqui, não comentei, mas ele vai da clínica à metapsicologia, né? Ele vai partir da clínica justamente para pensar em como ele vai fazer o que está para além da consciência, que é a metapsicologia que ele está querendo conceituar, e metapsicologia é essa, palavra é essa que, de certa forma, deriva da metafísica, né? Tem uma relação ali com a metafísica. E aí, nesse momento, o Freud está dizendo isso, né? E aí já seria mais ou menos o capítulo 6, capítulo 5 do texto do Compulsão-Repetição. Do texto Além do Princípio do Prazer, que é esse momento da compulsão-repetição. Só que aí tem uma coisa que é interessante, enquanto eu estou estudando, enquanto eu tô tentando responder a pergunta que eu coloco, é que, tá, beleza, o Freud tá elaborando isso em 1920, e justamente por eu achar que algumas coisas não estavam tão bem explicadas, eu volto em alguns textos anteriores dele para tentar entender, para tentar fazer um link, assim, entender melhor alguns conceitos. E eu vou me deparar no texto de 1895, que é o Projeto para uma Psicologia, que é um texto que é póstumo, né? Um texto que foi publicado depois que Freud morreu, é um texto que ele abandona, mas vão ter muitas ideias que vão ser interessantes e que, a grosso modo, dá para entender que o Freud faz um resgate dessas ideias, não exatamente a mesma coisa, são só proximidades mesmo, de, são proximidades com esse texto do Projeto para uma Psicologia, que ele vai fazer no Além do Princípio do Prazer. E aí, outra coisa que eu acho interessante também é o tempo de um texto para o outro, né? De 95 para 1920 são o quê? São 25 anos. 25 anos e eu tenho 24. Tipo, é a minha vida inteira para ele simplesmente voltar para uma ideia que ele teve num texto que ele nem tinha publicado, né? E muitos comentadores, eles não falam necessariamente de uma ideia parecida do conceito de compulsão-repetição, mas eles reconhecem, e isso é amplamente discutido, de que tem muita correlação do texto do Além do Princípio do Prazer com o projeto para a psicologia. O projeto para a psicologia é esse que ele está elaborando uma estrutura ali do aparelho psíquico de um modo mais neuronal, neurológico, e no metapsicologia ele já está pensando diferente também, né? Ele já está pensando um outro tipo de aparelho, um aparelho mais psíquico, eu diria. Né? Então tá, esse é o primeiro momento esse é praticamente o final do Além do Princípio do Prazer, e aí, claro, né, eu não estou entrando nas questões relacionadas às pulsões também, né, porque por causa da compulsão-repetição, ela vai servir, a elaboração do conceito de compulsão-repetição vai servir como apoio teórico que o Freud está puxando a ideia de uma pulsão de morte, né? Ela vai ser uma coisa que o Freud vai achar ali para resolver um outro problema que ele tinha. Ele vai fazer um uso da opção de morte ali, da compulsão repetição, para pensar a opção de morte. Que no caso, e aí, fazer um comentário muito rápido a respeito disso, no texto de 1914, o Introdução ao Narcisismo, o Freud ele está estabelecendo as ideias de narcisismo primário, narcisismo secundário, ideal de eu ideal, e ele vai também comentar bastante sobre pulsão. Vai começar a comentar sobre pulsão de autoconservação, pulsão sexual. E aí ele faz um primeiro comentário, que é que as pulsões de autoconservação, elas teriam uma energia, né? Só que nesse primeiro momento da teoria, só as pulsões sexuais, elas teriam o que a gente chama de libido, né? O que a gente chama, quando a gente está estudando psicanálise, quando a gente está
em lugares que, congressos, qualquer coisa assim, a ideia de libido onde há um investimento em um objeto, né? E aí ele está pensando nesse primeiro momento como um investimento muito sexual, e aí sexual não entendido de uma maneira extremamente reprodutória, mas ele está pensando que só seria restrito, a libido só seria restrita às pulsões sexuais. E tá, depois não, né? Ainda na introdução ao narcisismo, ele vai teorizar uma coisa que eu acho engraçado, né? Que Freud faz muito isso, que é, não sei, assim, talvez meio que não um tiro no pé, mas é porque ele está construindo a mesma teoria. E por ele estar construindo a teoria, ele vai elaborar ele vai dizer que no eu, que na pulsão de autoconservação, e quando ele está teorizando o narcisismo primário, que há libido, há um reservatório de libido no eu. E aí, no momento que ele teoriza esse reservatório de libido no eu, nesse primeiro momento que ele faz essa teorização, e em um momento anterior, tá muito claro para ele assim a diferença entre pulsão de autoconservação e pulsão sexuais, assim, ele tá bem claro com isso, bem sucinto, só que a partir da introdução ao narcisismo, não devido à introdução ao narcisismo, mas parece que fica mais, deixa eu ver a palavra, não tem mais como Freud evitar fazer uma distinção melhor do que seria uma opção de autoconservação e uma opção sexual. Porque a primeira distinção que seria que a opção sexual ela teria libido, ela seria relativa ao investimento em objetos, e a opção de autoconservação relativa à fome, relativa à ideia de uma energia que não é investida, né? E quando ele teoriza o introdução ao narcisismo, ele apresenta o introdução ao narcisismo. A ideia de narcisismo já existia, mas ele faz um texto ali para conceituar a galera da época. E em decorrente disso, ele acaba não conseguindo mais evitar essa uma clareza maior. Parece que ele não consegue mais evitar a ideia de que que as duas coisas seriam muito semelhantes. Ele não consegue mais evitar isso quando ele diz que há libido também na opção de autoconservação. Em alguma medida, o eu ele tem um reservatório de libido, porque é só a partir disso que ele consegue investir essa libido em outro objeto, que aí essa libido retorna para o eu. Né? Só a partir disso que ele vai estar pensando isso. E aí, a grosso modo, ele vai estar depois pensando em um segundo dualismo pulsional, que seria a libido do eu e a libido do objeto, um investimento de libido no eu e um investimento de libido no objeto mesmo, a libido narcísica e uma libido de objeto, né? Um investimento de libido em objeto, que também ainda assim é muito semelhante, as duas coisas são muito semelhantes, assim, eu não sei se eu estou muito acelerado, acho que um pouco, mas eu acho que, não sei se fica claro para vocês, mas ele não consegue, eu não sei se eu consigo transmitir isso, mas ele não consegue mais mostrar a diferença de um e de outro, e por quê? Por que resistir a isso, né? O Freud está tentando resistir a isso muito porque o Jung discordava dele, o Jung pensava em uma ideia de uma energia psíquica geral, uma coisa muito monista, e o Freud está o tempo todo pensando no dualismo, principalmente por causa da clínica, é muito influenciado pela clínica, que ele já atendia muitos pacientes e ele não conseguia conceber, talvez, a ideia de uma única energia, porque ele falava assim, não, estou vendo as pessoas sofrendo de conflitos internos esses que pareciam ser duas energias que divergem uma da outra. Só que nesse primeiro momento, quando ele está pensando nesse dualismo pulsional de pulsão de autoconservação e pulsão sexual, que ele coloca como se fossem coisas opostas, isso não está se sustentando mais, né? E a partir disso ele vai fazer uma junção disso, né? Ele vai pegar ele vai se acompanhar do conceito de compulsão repetição, vai pegar uma mão ali, uma coisa assim, e vai estar
usando isso para pensar que teria algo mais original, não, original não é a palavra, algo mais, deixa eu ver a palavra, algo mais preliminar, algo mais primitivo, que faz com que o organismo, ele vai passar um capítulo inteiro falando sobre, vou falar células, mas células não é diretamente a palavra, mas ele passa um capítulo inteiro, além do princípio do prazer, tentando pensar isso, tentando pensar como essas células, em alguma medida, elas têm como se fosse uma tendência, vou colocar essa palavra, de retornar a um estado anterior, né? Um estado ante a morte, uma coisa assim. E aí, depois, e aí ele vai se parar nisso para estar fazendo a compulsão repetição. Para estar fazendo, para estar, na verdade, teorizando opções de morte. Né? E aí, esse é um protozoário hipotético. Acho que é essa mesmo, Caio. Um protozoário hipotético. E aí, até aqui tá ok, eu tô muito rápido, tá como assim, tá claro? Não sei. Eu acho esse assunto gigantesco. Eu segui um conselho de um amigo querido que falou assim: Ah, Matheus, você pode, acho que talvez seja mais interessante você fazer um recorte. E aí pensei nesse recorte, um recorte um tanto ousado de realmente pensar no Além do Princípio do Prazer como um texto principalmente falando da compulsão repetição e cagando um pouco assim para opção de morte. Mas alguma coisa eu li de opção de morte, alguma coisa e fez muito sentido assim, né? Mas aí tá, beleza. Posteriormente, posteriormente não, né? Enquanto eu estou pesquisando, eu acho uma coisa interessante que no texto do projeto de 1895, texto que eu tinha comentado, póstumo, não sei o quê, que o Freud esculhamba esse texto, tem carta para Fritz que ele fala, não, aquilo ali é uma vergonha, uma coisa assim, ele vai ter, enquanto ele está elaborando o aparelho psíquico mais neuronal, uma coisa assim, ele vai ter ideias que são muito próximas às ideias que ele apresenta no Além do Princípio do Prazer. E uma primeira ideia, assim, isso vai aparecer posteriormente, mas ele está pensando diferente, na verdade, né? Ele está pensando, por exemplo, que tem um princípio do prazer, perdão, ele está pensando que tem um princípio de inércia. O princípio do prazer, ele elabora isso posteriormente, na interpretação dos sonhos, mas ele está pensando muito na ideia de um princípio de inércia, ele está elaborando um aparelho neuronal ali pensando no princípio de Ness, que seria uma tendência originária do aparelho neuronal a se libertar de toda quantidade de excitação. Ou seja, seria uma descarga de excitação absurda para o organismo ele voltar para um estado de inércia. Né? Algo como me parece, assim, né? Uma coisa muito de anterior à vida. Só que isso é uma coisa que talvez durante o projeto o Freud vai perceber que não se sustenta muito bem, né? Porque teria algumas coisas da vida que precisariam ainda que haja energia, né? Não basta simplesmente expulsar toda a energia e voltar para esse estado de inércia, e é necessário ter um nível mínimo de energia ali para o funcionamento do aparelho psíquico, que aí é o que eu já tinha colocado no primeiro slide, no segundo slide eu coloco de novo, que isso aí, posteriormente, a gente vai estar chamando isso de um princípio de constância mesmo, né? Que seria manter a quantidade neuronal no nível mínimo mesmo, assim, nível de funcionamento, e retendo o necessário para uma ação específica, né, relativo à vida, etc. E aí tem outra ideia também que aparece no projeto para psicologia, que é a ideia de processo primário, né? No caso, ele vai estar pensando muito em uma excitação livre que segue sem inibição mesmo pela via mais facilitada, né? Ou seja, é muito próximo à ideia de energia livre que eu tinha citado anteriormente já, e é uma coisa que aparece no texto do Além do Princípio do Prazer, mas é interessante, que acho que pode ficar mais claro, que aqui que está o carro-chefe da apresentação, eu diria, né? Que é a coisa mais próxima que tem para se pensar com a ideia
do projeto com a psicologia e o texto do Além do Princípio do Prazer, que seria a vivência de satisfação e a vivência de dor. E aí eu vou fazer um link com isso para ficar mais clara a ideia de processo primário. Mas na vivência de situação, que vai dar as origens aos estados de desejo, a alucinação e a descarga motora ineficaz, frustra o eu, que aprende a não ocupar tão intensamente a representação do objeto e parte da excitação passa ao estado ligado, né? Ou seja, vou colocar isso de uma maneira melhor. Tem uma vivência de satisfação que seria basicamente um momento primário ali, onde, sei lá, a gente tem um bebê, esse bebê tem fome e aparece alguém para entregar comida para esse bebê. E quando essa pessoa entrega a comida, o Freud ele vai dizer que é como se criasse um caminho neuronal para que vai é como se comunicasse para o aparelho psíquico que essa é a maneira de satisfazer a fome. Essa é a maneira mais rápida e cria um caminho assim para a satisfação da fome. Só que e quando essa pessoa sentir fome e não tiver essa mãe para dar comida, qualquer coisa assim, né? Como é que fica isso? E aí ele vai estar comentando justamente que vai estar ocorrendo a mesma coisa, né? Mesmo processo, o mesmo caminho, vai ter uma energia ali percorrendo o mesmo caminho, só que não tem essa energia, ela não encontra essa mãe, não tem essa mãe de novo ali para dar a comida, e aí, de certa forma, o sujeito meio que alucina um pouco para para simbolizar para simbolizar essa ideia de comida, mas não supre a ideia real que era se alimentar, né? Ele alucina um pouco como se tivesse alguém dando comida, mas não supre a ideia da alimentação mesmo, da fome. E o que vai conversar muito com a ideia da compulsão à repetição do Freud, vai ter uma proximidade, que seria a vivência de dor, né? Freud ele vai estar pensando como se tivesse uma bolha protetora, uma camada protetora no aparelho psíquico, e aí decorrente a um trauma muito grande, ou seja, um trauma vai ser não no sentido qualitativo de uma coisa ruim ou uma coisa boa, qualquer coisa assim, mas vai ser um elevado número de excitação que vai causar desprazer. E esse trauma, ele vai irromper com essa bolha. Ele irrompe com essa bolha e aí o aparelho psíquico ele vai tentar, de alguma forma, se proteger aqui. Né? Ele vai fazer caminhos para não lidar com esse desprazer. Só que o que acontece com isso, né? Quando o indivíduo ele tenta de novo tentar acessar aquilo, ele vai se ligar, ele vai fazer o mesmo caminho que ele fez para se defender. E aí ele vai ter essa vivência de novo. E aí no caso o organismo ele fica nessa coisa de tentar repetir o caminho para tentar ter um tipo de experiência nova, né? E aí o que eu acho interessante disso aqui é que o Freud ele está pensando, ele já tem uma ideia muito próxima à que ele tem em 1920, de que quando não há uma ligação entre esses processos, o aparelho psíquico ele insiste em repetir até que haja uma ligação e seja possível fazer uma elaboração, de certa forma, vou colocar essa palavra. Só que isso aparece no. Interessante também, né? Importante comentar. Isso é uma coisa que eu tenho uma sensação enquanto eu estou lendo, né, no texto do projeto, mas isso é uma coisa que a Fátima Caro Preso e o Richard Stillman, que eles têm um artigo só sobre isso, só sobre como essa ideia de compulsão repetição como retorno às origens da metapsicologia já aparecem no texto do Freud. E eles fazem diferente, né? Eles não pensam tanto na compulsão repetição, a ideia do princípio de inércia, por exemplo, como algo seria uma pré-concepção do que seria a opção de morte, eles não estão pensando nisso necessariamente, mas é eles que norteiam muito também o que eu estou usando como base para estar trazendo aqui. Isso aqui
ainda fico assim, né? Não sei se está claro, se não está. E aí, esse além, eu entendo ele como um retorno, de certa forma, um retorno para essa metapsicologia que ele abandona, de certa forma, assim, e ao mesmo tempo pensar esse além como um retorno, e ao mesmo tempo Freud, ele tentando, tentando resolver os problemas teóricos que ele tem ali no momento, né? E o que eu posso comentar mais sobre isso? No Além do Princípio do Prazer, ele vai estar também trazendo a ideia de trauma e ligação, né? Eu coloquei assim como título, mas ele vai pensar muito a ideia do trauma como uma ruptura da barreira anti-estímulo em um ponto específico do aparelho, né? Que é aquela coisa muito semelhante à ideia que se tem da vivência de dor, que eu tinha comentado, né? Então tem uma barreira protetora, essa barreira rompida de alguma forma ao devido a um trauma, uma coisa assim, só que ela cria muitos caminhos esses que ficam marcados, caminhos esses que não somem. E ao ter contato com alguma coisa que vá suscitar isso novamente, o aparelho psíquico ele procura o caminho mais rápido para se descarregar, que aí isso isso bate com a ideia do princípio de inércia, que eu tinha falado anteriormente, que vai ser a tendência do organismo descarregar tudo mesmo, descarregar tudo para não ter contato com esse desprazer. Isso é uma coisa que se mantém, né? Então, aqui, né, acho que eu nem tinha comentado necessariamente, mas o Freud, ele tá ali desenvolvendo isso, mas ele já no princípio do prazer, ele já tá percebendo que, ó, não, não a ideia de uma compulsão-repetição não contradiz necessariamente, além do princípio do prazer, seriam funcionamentos de outra ordem. Seria a compulsão-repetição seria algo anterior ao princípio do prazer, mas não contradiz o funcionamento dele. E ele vai estar pensando muito também nessa ideia de processo primário que ele apresenta no texto do projeto, e se eu não me engano, no texto do Além do Princípio do Prazer também, que no processo primário a energia ela corre sem inibição mesmo, e no processo secundário ela já faz algo mais semelhante a uma ligação, né? Então ela se liga a alguma coisa e ela já fica no nível pré-consciente, consciente. E na ideia E aí, o que fica, assim, né? Eu acho que qual seria, no fim das contas, a função da repetição, né? Que tá, beleza, mas o que é essa ideia de uma função dessa repetição? Que isso leva? E aí, a compulsão à repetição, a ideia ali é tentar ligar necessariamente ligar a energia que não tá ligada, que não está se ligando a nenhum processo, que não está sendo possível. Eu não acho essa definição tão boa assim, mas não está sendo possível em colocar em palavras mesmo, assim, sabe? Então, a ideia de uma compulsão à repetição seria, de alguma maneira, tentar fazer uma ligação, de tentar fazer uma ligação e tirar isso da ideia do caminho mais rápido, porque só a partir dessa ligação que é possível haver um domínio do princípio do prazer. Até não havendo ligação e essa energia ficando livre, Freud vai estar colocando que o princípio do prazer ele atua ali, mas ele não atua necessariamente como algo dominante. Ele não está colocado dessa maneira. E, no mais, um passo além é um retorno às origens, né? Eu fico pensando muito que, no fim das contas, né, apesar do texto do projeto, ele ser um texto, o texto do projeto não, perdão, o texto do Além do Princípio do Prazer, ele ser um texto que é muito famoso pela ideia da compulsão-repetição. Eu lembro de estar no CIPSE e o Murilo, que está aqui, o Murilo comentar justamente que ele esperava que o Freud ia introduzir mais coisas, de falar mais coisas sobre a, a ideia de pulsão, só que ele não faz isso, ele está trazendo boa parte do texto a ideia de uma compulsão-repetição que ele está elaborando para resolver um problema teórico e que
ao resolver um problema teórico, ele vai criar outros, né? O Além do Princípio do Prazer, ele vai ser um texto que aonde já assim 3 anos depois o Freud vai estar escrevendo o Eu e o Isso, né? Então já o Além do Princípio do Prazer ele está colocando com mais força ainda a ideia de um eu organizador, assim como a Introdução ao Narcisismo, bem no finalzinho, assim, já está dando a ideia da existência de um super-eu, de uma coisa assim, né? Parece que o Freud já está pensando muito nessas articulações que ele ainda não tinha escrito, né? Eu fico com essa impressão, enquanto eu estou lendo Freud, boa parte do tempo, que ao mesmo tempo que eu avanço um texto, estou ali lendo tal coisa, depois eu volto e falo assim, nossa, parece aqui que ele já está pensando nisso, né? Às vezes ele já está pensando mesmo, já falou, mas eu fico, desde quando eu comecei a ler esses textos metapsicológicos dele, eu sinto a necessidade de eu tinha comentado isso com o pessoal do CIPS também, uma necessidade de fazer uma leitura, de certa forma, mais cronológica para entender algumas coisas, né? Essa coisa de um ir e voltar, de estou aqui nesse texto final de carreira do Freud, pré-morte, eu volto para um texto mais inicial para entender como ele está evoluindo na teoria dele, né? Como ele está mudando algumas concepções que ele está tendo durante a construção teórica e aí, no mais, é isso. Me amparei bastante no artigo da Fátima Caro Preso com o professor Richard Simank, que ele é um historiador de psicanálise que também é uma das referências bem citadas, assim, eu vou colocar dessa maneira, que ajudou a elaborar a edição especial da Autêntica do Além do Princípio do Prazer. O Simank, ele tem um texto publicado lá, tem algumas notas que o pessoal da Autêntica agradece justamente a ele, por estar contribuindo para um melhor entendimento do texto, assim, né? E justamente foi essa edição que eu usei para estar elaborando boa parte da apresentação, e no mais é isso, assim, eu não sei se ficou claro, eu acho que dei umas viajadas, mas eu acho que a ideia, talvez, seja justamente essa, a impressão que eu tenho é que a metapsicologia do Freud, assim, é bem complexa, e eu não sei por onde vocês começaram a ler o Freud, mas eu começo, sobretudo, pelas conferências introdutórias, e aí eu não estou muito interessado. Nunca no tema seguinte, assim, eu começo pelas conferências introdutórias, o Freud vai falar dos atos falhos, das parapraxias, e aí eu fico vidrado nisso, e aí quando ele começa a falar de sonho, eu acho um saco, aí depois eu começo a gostar de sonho, e eu acho um saco ele falando de metapsicologia, e aí agora eu tô gostando de metapsicologia, assim, né? Mas eu acho um assunto extremamente extenso e eu gosto de uma coisa que o Simank comenta, é que o Freud ele é muito influenciado pelos contemporâneos dele, mas muito mesmo, assim, só que muitas vezes parece que são ideias mais deles, assim, mais autorais mesmo, e só que às vezes não é. E aí ele modifica algumas coisas, enfim. Mas ele nisso já é melhor que alguns autores que ele dá as referências na maioria das vezes. E é isso, gente. Muito obrigado, Matheus. Uma bela apresentação. Queria saber se alguém tem alguma questão para colocar, alguma pergunta, para a gente ouvir mais um pouquinho, talvez. Ninguém? Bom, eu teria uma pergunta, Matheus, para a gente conversar um pouco. Queria saber. Manda boa, Bruno. É, Bom, eu acho que o que mais ficou para mim, Matheus, com sua apresentação, assim, é justamente pensar. hum, Bom, eu não tenho conhecimento dessa bibliografia de base, né, que você teve aí do Simank e tal. Conheço, mas nunca o li. Mas eu fiquei pensando se a repetição nesse sentido, ela é anterior ao princípio do prazer, pelo menos foi a maneira como eu fui entendendo. Como que você identifica, enxerga, tanto teoricamente quanto clinicamente, se você puder também dar uma palhinha sobre isso, como que para você isso vai aparecendo, né? Ou melhor formulando, né?
se essa repetição ela aparece como anterior ao princípio do prazer, como exatamente ela prepara o domínio do prazer após a ligação da excitação? Não sei se eu me faço entender, mas, enfim, eu acho que seria mais para continuar te ouvindo mesmo também. Então, no caso, você perguntou, só para ver se eu entendi, como, entendendo que a repetição seria anterior ao princípio do prazer, como ela prepara o indivíduo para o princípio do prazer, seria isso? Entendendo que ela é anterior, como ela prepara esse indivíduo, né? Assim, Uhum, Bruno, eu entendo, da maneira que eu entendo mesmo, tá? Eu acho que ela prepara o indivíduo na ideia de que, pela incapacidade, eu diria, de poder. Porque, assim, quando a gente pensa que tem uma energia livre, né? Essa energia que ela pode se descarregar para qualquer local, assim. E aí o Freud dá o conceito de energia ligada, de que a partir da ideia de uma energia ligada, a gente pode entender que há um domínio do princípio do prazer. Mas o princípio do prazer, ao mesmo tempo que ele acho que é isso que responde a sua pergunta, não sei, mas me parece que ao mesmo tempo que ele é, a repetição seria anterior ao princípio do prazer, a princípio do prazer, a ideia do princípio do prazer já está ali na própria energia livre, mas não há um domínio automático, assim, né? Porque no início do texto do Freud, no além do princípio do prazer, ele vai estar colocando justamente esse domínio é automático, coisa assim. E aí a conclusão que ele chega, apesar dessa energia, dessa compulsão-repetição ser algo mais primitivo, ele vai estar colocando que somente quando essa energia é ligada, eu entendo, e aí eu entendo ligada como fazendo um tipo de conexão neuronal, alguma coisa assim, também, a partir disso é possível ter um princípio do prazer. A partir disso é possível é, que o indivíduo, em alguma medida, e aí eu acho que também com a ajuda do analista, uma coisa assim, vá conseguir fazer alguma coisa com isso, alguma coisa outra. E isso leva tempo, eu entendo que isso leva tempo também, de alguma medida de poder fazer esse tipo de ligação, assim. E também acho que uma coisa que é importante de comentar, né, tem a questão também do Freud, ele tá pensando, está sendo muito influenciado pela ciência da época, que ele está querendo fazer a psicanálise de uma ciência muito estrita, vou colocar dessa maneira. E aí tem discussões, né, se ele morre tentando fazer isso ou não, mas que ele tentou em algum momento, tentou, e por isso ele parte da biologia, enfim. E não sei como isso fica hoje, necessariamente, assim, sabe? Eu sei que, acho que lendo esse texto também dá para ter impressões de outros autores, né? Do tipo assim, nossa, é, possivelmente, eu lembro de ter escutado isso também e ter pensado isso também, né? Possivelmente, sei lá, o Lacan deve ter lido além do princípio do prazer para criar o conceito de gozo, né? Para estipular um conceito de gozo, alguma coisa assim, né? Parece que teve alguma coisa ali, mas não sei dizer quanto a isso, assim, né? Mas parece que teve algum momento que teve alguma coisa ali que ele leu para ter essa ideia, que vai se diferenciar, de certa forma, entendo que vai se diferenciar da ideia que o Freud tem, acho que são coisas diferentes, mas, mas acho que clinicamente é para tentar fazer alguma coisa com isso, assim mesmo. E eu entendo que atua ali justamente junto à repetição, em alguma medida, só que não de forma dominante. valeu, Deus. Mas é isso, você acha que respondeu? Acho que sim, acho que de alguma maneira sim. Mas eu não sou muito preocupado com respostas, não. Em paz. Ah, é justo, perfeito. E não sei, assim, não sei vocês, mas. Ai, Lara, pode falar. Manda lá, Ela. Não, conclua, por favor, seu pensamento. Eu ia perguntar justamente, né? Eu acho que, como o Bruno falou, né? Eu acho que o intuito não é estabelecer uma resposta bem fechadinha,
Mas eu queria saber se vocês acham que. E aí, Matheus, o porquê do início ele se junta de alguma maneira, assim. Acho que, ó, se não se juntar, a culpa é minha. Mas leiam o artigo da Fátima Caro Preso com Richard Monk, né? É um artigo bem antigo, de 2006, mas é bem interessante, assim, as ideias que eles trazem, assim, né? É, o Lário deu uma risada, mas vai, Lário, pode ir. Você achou Porra, 2006 pouco tempo? se de Ou muito, não 2006 é sei. antigo, nossa, eu já tinha 11 anos de Não, idade. não, é que eu tô pensando nessa coisa de, dos últimos 10 anos, sabe? Essa coisa que é um saco, enfim. Mas é isso, né? Não é tão antigo assim, de fato. Matheus, muito obrigado pela apresentação. Eu estava aqui fazendo algumas anotações assim, tipo, cara, preciso voltar, preciso reler, preciso ler com mais atenção, o Além do Princípio do Prazer. E aí eu queria, mais para ouvir mais um pouco as ideias que você trouxe ao longo da sua apresentação sobre, e aí também um pouco com o que Bruno perguntou, né? Sobre repetição, né? Tem um momento que você fala que o aparelho psíquico ele constrói caminhos ou alguma coisa do tipo, né? Constrói caminhos Uhum. para não lidar com o desprazer, né? E aí eu anotei, eu queria até confirmar se é nesse sentido mesmo que você diz, né? Que se repete o caminho para evitar, repete o caminho de evitação e de direção ao prazer. Aí uma coisa que eu queria entender é se o que eu estou entendendo é que o prazer ele não necessariamente está atrelado a sensações agradáveis, né? Eu entendo o prazer como algo que retorna para o sujeito com um sinal positivo, sabe? Porque, por Uhum. exemplo, a gente pode entender o prazer como algo que é uma sensação agradável. Por exemplo, para Bruno é agradável estar no frio, para mim é mais agradável estar no calor, sabe? Porque para a gente existe um conforto. Eu acho que essa era a palavra que eu estava procurando. Para a gente existe um conforto nisso. Mas, por exemplo, existem possibilidades de entender esses confortos em situações que podem ser, para outras pessoas, ou mais comumente, culturalmente desconfortáveis, sabe? E aí, o que eu queria ouvir de você é um pouco mais sobre como você viu, o que é que você leu, nesse sentido, sobre esse caminho que é construído para não lidar com o desprazer. Assim, queria ouvir um pouco mais sobre isso, né? O que é que você já viu, o que é que você pensa sobre esse caminho construído pelo sujeito, né, pelo aparelho psíquico do sujeito, para poder não lidar com o desprazer. Eu fiquei curioso. Ó, quando você vai falando, né? E eu acho uma coisa engraçada também, é que eu decido ler, sei lá, o Além do Princípio do Prazer, e por motivos outros, eu tô lendo outras coisas, outros textos do Freud. E aí, eu acho que, ainda que eu leia todos os textos, eu acho que os textos que eu estava lendo por motivos outros são os melhores textos que conversam justamente com a apresentação que eu me propus a fazer. Porque eu estava lendo a Introdução ao Narcisismo com um pessoal querido e me fez entender algumas coisas que tá aparecendo no Além do Princípio do Prazer. E aí depois eu comecei a ler as Pulsões de Seus Destinos, Pulsões de Suas Vicissitudes, Instintos de Suas Vicissitudes, diversas traduções, mas eu fico pensando que, não sei, assim, parece que quando você fala assim, né, que às vezes o que é confortável para você não é confortável para o Bruno, coisa assim, eu entendo, me faz pensar justamente em, em uma das satisfações da punção, quando o Freud estabelece nos pulsões seus destinos mesmo, né? De tipo assim, que às vezes essa satisfação da punção é uma satisfação contrária, né? Então, por isso que eu falo da questão do bebê, onde eu, eu, uma dos possíveis é, uma das possíveis coisas que eu acho que o Freud poderia talvez argumentar, se ele quisesse tentar encaixar o princípio do prazer ali no Fordar, seria justamente pensar que, por algum motivo, eu acho que isso até é um pouco radical, mas eu penso nisso, e aí a ideia de forçar mesmo, de que, ainda que a criança ela esteja repetindo, ela esteja ali, né, fazendo o desaparecer, talvez ela esteja fazendo desaparecer o for,
justamente porque ela não consegue fazer aparecer. E aí é essa coisa dessa pulsão contrária. Só. E aí eu fico pensando que isso me remete à ideia dos caminhos também, de alguma forma, assim, né? Eu não consigo me lembrar, e assim, nem sei se eu cheguei a ver isso, mas, na verdade, cheguei a ver, assim, né? Parece que o Freud, ele vai estipular uma ideia de uma defesa justamente porque o que o organismo quer, não quer, na verdade, é um aumento muito grande de desprazer, né? E aí, acho que quando você coloca desprazer e prazer, eu fico pensando, eu não sei por quê, mas a ideia de desprazer sempre me dá a ideia de não sempre me dava essa ideia, né? Mas agora sempre me dá a ideia de um aumento de tensão psíquica mesmo, que é isso que o Freud estabelece, beleza? E a ideia do prazer viria justamente para regular isso, né? Mas o que o organismo não quer, com toda certeza, é um aumento de desprazer. O aparelho psíquico ele não quer isso. E aí, o que eu comentei, não é necessariamente Freud que estipula isso e os caramba, mas é isso. Muito obrigado, tá? Me deu o que eu estava procurando, assim. Mas dentro disso que você comenta sobre essa brincadeira de criança, né? Eu me lembrei de um texto. É uma característica minha, eu não evito mais ela, né? O meu background é de estudar literatura, então eu vou para lá. E aí eu queria levar você para uma coisa que está num livro Mundo Desdobrável, da Carola Saavedra, em que ela, em alguns momentos, porque é isso, né? Literatura e psicanálise tem um diálogo franco e direto em muitos momentos. A Carola Saavedra vai falar justamente sobre essa cena com a filha dela, sobre como a filha, ela trabalhava fora e ela dizia para a filha, eu vou trabalhar. E eventualmente a filha começou a fazer essa brincadeira com ela. E a filha ensinava para ela, mamãe, você tem que chorar, sabe? Justamente porque quando a mãe saía, né, quando a mãe desaparecia do mundo da criança, a menina chorava. Então parece para mim que, e aí eu posso estar indo para lugares muito estranhos, né? Vou aqui a fazer uma filosofia em hipervelocidade. Mas parece para mim que a gente pode entender que existe um prazer aí em você não só calçar os sapatos da mãe, como metáfora para algo maior, mas também em você ver-se de fora, sabe? Em você ocupar esse outro lugar e observar a si mesmo nesse sentido. Então, a criança, quando ela faz isso, pelo menos a filha da Carola Saavedra, e aqui eu tô fabulando pra caralho, é, o prazer parece para mim que existe nesse lugar de ver a si própria na mãe que chora ali por ausência dela enquanto mãe. Faz sentido para você? Caramba, Hilário, eu acho que faz. Sabe o que você me lembrou? Eu acho, assim, eu queria muito, mas eu acho que eu não consigo. Eu não consigo explicar. Não porque eu saiba e não consigo colocar em palavras, mas acho que é porque eu não sei mesmo. Eu não sei necessariamente qual a relação, mas eu sei que tem uma relação muito grande entre a ideia do texto do Infamiliar e o Além do Princípio do Prazer. Até porque é de um ano anterior, né? O Infamiliar o Das Heimlich em 1919 e o Além do Princípio do Prazer em 1920. E quando você me fala essa ideia de ver assim, uma coisa assim, eu penso muito na coisa do duplo. E aí eu acho que tem uma relação, assim, eu acho que tem uma relação. E eu diria também que com certeza deve estar isso deve estar. Acho que talvez se você. Não sei se você já leu em Familiar, mas talvez na terceira parte o Freud coloca em três partes ele, mas na terceira parte eu acho que ele vai viajar muito mais nessa ideia, assim, mas eu acho que faz sentido, sim. E essa ideia do duplo me remete justamente ao que aparece no Infamiliar. Essa ideia do que é estranho, do que é inquietante, enfim, muitas traduções, mas é isso que me dá, assim. Vitor, Boa noite, gente. Matheus, parabéns, meu irmão. Consegue me ouvir bem? consigo sim, Vitor. Então, é, queria participar da discussão aqui, meio que sem organizar muito, tá? É,
Mas vocês estavam falando sobre compulsão repetição, sobre essa coisa do que é prazer e desprazer, Uhum. o elemento clínico. Me fugiu agora o início da discussão, cara. O que vem antes? Compulsão repetição ou o princípio do prazer que rege, né? O ID. Uhum. Eu entendo que a compulsão repetição ela vem antes, ela é um elemento mais primário, é como se fosse uma operação mais primária, que media, né, tem como efeito a obtenção de prazer ou o princípio de prazer, ou seja, ela é primária porque ela volta a esse estado inanimado, ela volta a ser uma estase, ela é meio que uma operação inicial, por isso que ela viria antes, né? Eu penso dessa forma, assim, mais ou menos, né? Que ela vem antes e o princípio do prazer é meio que algo que vai aparecendo enlaçado com isso, né? Nos momentos que a repetição aparece, e aí eu acho que prazer e desprazer não entra tanto como uma valência, mas como um efeito. Isso que, Matheus, eu concordo bastante quando você fala, velho. Prazer e desprazer tem a ver com o nível de tensão intrapsíquica, tem a ver com catexia, tem a ver com libido ou destructo, que Freud chega a conceituar como uma energia da pulsão de morte, mas depois ele chama tudo de libido e é por isso mesmo e acabou. E eu acho que entendo que tem a ver com essa economia da libido, né? Que o prazer é essa experiência de um alívio de tensão intrapsíquica e o desprazer esse aumento do nível de tensão intrapsíquica. E o que o Fordar é isso. Talvez a passagem dessa filosofia em hipervelocidade, que eu achei uma expressão brilhante, a filosofia em hipervelocidade, mas essa passagem que é muito semelhante ao Fordar, né? Essa inversão de uma posição passiva para uma posição ativa no momento que faz algo com esse objeto, ou maneja esse objeto na tentativa de elaboração. Ou seja, um alívio da tensão intrapsíquica aparece como um prazer, porque é uma tentativa de uma construção de um caminho. E o que eu entendo do Além do Princípio do Prazer, o texto, né, do livro Além do Princípio do Prazer, que é a grande virada, tem coisas muito legais nesse texto. Eu adoro todo esse texto, assim, quando ele fala de medo, ansiedade e angústia, né, na relação da vinculação da libido com a definição de objeto, conceitos esses que vão ser usados na psicopatologia por anos à frente. Mas algo muito legal desse texto, assim, que poucas passagens dele pontua, é que, historicamente, a pulsão de vida era ser responsável por um alívio de tensão intrapsíquica. Na pulsão de autoconservação, da pulsão sexual, justamente porque tem a libido, que é mais facilmente vinculada a objetos do que a libido da pulsão de morte. E a pulsão de morte, por ter uma libido mais difícil de ser vinculada, causaria um aumento da tensão intrapsíquica. Mas nesse texto, ele vai colocar como as duas sempre atuando juntas, ou seja, faz parte da pulsão de vida também aumentar o nível de tensão intrapsíquica. Porque para se ter um certo tipo de obtenção de prazer, precisa-se ter um aumento da tensão. Então, é um jogo de forças entre a pulsão de vida e a pulsão de morte, não sendo possível destacar as duas uma da outra. Dizer assim, ó, tal coisa da pulsão de morte, tal coisa da pulsão de vida. Entendo que não é possível destacar uma da outra, as duas atuam juntas, meio que numa tensão de forças ali, aumentando e reduzindo a tensão intrapsíquica, vinculando a libido para objetos, né, para representações, imagens que constituem a vida psíquica, a fantasia e tal, e que isso é a leitura do que a repetição pode fazer como construção de elaboração, ou o princípio do prazer faz nesse vamos dizer assim, imperativo, se eu posso usar essa palavra, né? Imperativo de satisfação, né? Não é prazer como algo legal, bacana, né, na valência do que é bom desse afeto, mas de uma satisfação. E a grande virada desse texto, eu entendo assim, eu penso assim, né, que a grande virada desse texto é essa junção da pulsão de vida e pulsão de morte, como ambas sendo responsáveis por essa termodinâmica, né, essa economia da libido, assim, né, dentro do aparelho psíquico, que só é permitido justamente por causa da compulsão à repetição, que só é permitido justamente porque esse elemento primário, assim, essa operação primária da repetição aparece
na vida psíquica, né? Como um elemento da vida psíquica. Então, eu acho um texto muito rico, muito interessante. E sobre o Dasam Heimlich, um dos elementos do estranho é a repetição. Pelo menos assim, essa vinculação entre o estranho e a repetição estranho é aquilo que que existe, né? Assim, é aquilo que há um registro no sujeito que é familiar, mas é interpretado como outro, e é um retorno de alguma coisa ali que eu reconheço como de fora, ou seja, tem um elemento que é a repetição. Então, para ele chegar na repetição, ele passou por uma pergunta que quase matou a psicanálise, que era assim, por que a gente repete isso que faz a gente sofrer? Por que o estranho reaparece? Por que esses elementos voltam? Né? Então, para responder que não é apenas a vida psíquica pelo prazer, que a gente tenta priorizar, mas que existem outros mecanismos aí que atuam no sujeito que não é apenas o princípio do prazer, né? Porque se fosse só isso, a gente não fazia a mesma merda, ou a gente não fazia as mesmas coisas. Enfim, 9 horas da noite, vamos nessa. Mas meus parabéns aí. Meus parabéns aí. Obrigado, Ah, gente. que legal, Vitor. Muito legal. Eu acho que é isso mesmo, né? Quando você fala da repetição, você fala da repetição e aí eu penso assim, é a repetição e o que não seria uma outra repetição, de certa forma, se não um duplo, né? Seria um duplo também um outro tipo de repetição em alguma medida, em alguma circunstância. Com certeza. E com certeza é um assunto que me deixa muito intrigado também, com toda certeza. Fala, Jamile. Olá, Matheus. Primeiro, eu queria parabenizar pela apresentação, a facilidade e o patos com o qual você está aí com esse tema. E eu estava aqui pensando quando você falou sobre repetição, né? Toda essa discussão agora, né? Sobre repetição, sobre o Heimlich. E aí me ocorreu também fazer uma distinção importante aqui, quando a gente pensa na repetição, é uma distinção principalmente para a neurose, porque a repetição na neurose, ela é uma repetição, mas que não é necessariamente do mesmo, tá? Ela é uma repetição com alguns incrementos. Se a gente pensa na matemática, a gente pensa no conceito de incremento, que é uma repetição que traz algum pequeno elemento de diferente. E isso tem uma diferença, por exemplo, para a repetição, embora talvez a gente não precisasse usar necessariamente esse nome, na perversão, que é uma relação de objeto em que a gente tem a permanência do mesmo objeto, a tentativa, no caso, né, de se permanecer em torno do mesmo objeto. E aí, nesse caso, sim, a gente tem uma repetição sem mudança, porque o sujeito, nessa relação de objeto que ele está, ele vai, enfim, tentar, e quando a gente fala de objeto, é que a gente está falando, né, do objeto A, ele vai tentar fazer esse encontro com o objeto da mesma forma, sempre. Daí, por exemplo, às vezes o cara que é perverso e que, fazendo uma extrapolação para um exemplo mais absurdo, de um serial killer, por exemplo, que mata a mulher por um traço específico, né, que ele encontra em suas vítimas, e aí a repetição que se dá por um mesmo elemento. E aí eu usei um exemplo, eu adoro pegar uns exemplos assim meio absurdos, que é para poder ficar fácil a compreensão. Já na neurose a gente não vai ter isso, né? A gente vai ter uma repetição, mas é uma repetição que sempre muda. Então, eu acho que é uma coisa interessante da gente destacar também, para a gente pensar aí, esse conceito de repetição, que normalmente a gente fala para a neurose, no geralzão, assim, né? Normalmente, quando a gente se refere aos conceitos, a gente fala mais ou menos por aí. Eu tinha uma outra coisa também que eu ia comentar, mas acabou que eu me passei. Hoje foi um dia cansativo, Matheus. Me desculpe, mas se eu me lembrar, eu falo com você depois. Fala assim, por favor. E, nossa, sabe quando, não sei assim, né, quando você falou de repetição, que a gente em certa medida, não repete, re- não repete a mesma coisa, repete a mesma coisa, não repete a mesma coisa, né, não repete a mesma coisa.
Sabe quando tem esses eventos, esses seminários, essas coisas assim que tem de psicanálise, quarto da noite, ou segunda-feira, às 9 horas da noite, que você entra, tá ali ouvindo e tal. Tipo, não tão tipo hoje, mas uma coisa parecida, assim. Eu lembro das poucas vezes que eu entrei, eu consegui absorver alguma coisa, porque tava de noite, tarde pra caramba, não sei o quê, foi de que... E aí, na sua fala me lembrou, né? Acho que é o comentário que eu tenho para fazer, mas eu achei muito interessante. Fico pensando muito de que a gente nunca repete igual, né? Em nenhuma medida, assim, né? A repetição já é... E aí, eu acho que é essa coisa bem deleuziana mesmo, que o Hilário comentou, né? Que é uma repetição como diferença mesmo, né? E me fez lembrar essa coisa de que eu escutei uma vez, assim, que ficou vidrado na minha cabeça, que toda repetição nunca é igual, né? E clinicamente, principalmente. Mas, enfim. Pode falar, Vitor. Opa, eu acho que é interessante pensar se a gente chamaria assim, o fetiche seria uma repetição, no caso? Ou seja, essa fixação, né, que dá um certo limite a um gozo desmedido, mas para não entrar no lacanês, mas seria o fetiche, seria esse elemento da perversão, esse retorno, que fala mais de uma fixação em uma determinada, falando freudianamente, né, uma fixação em uma determinada fase do desenvolvimento psicossexual, que leva a um certo fetiche, que leva a uma localização, né, a perda desse véu da fantasia e essa localização condensada num objeto que não se desloca. Não sei, acho que eu nunca tinha pensado nisso como uma repetição, eu fiquei meio inquietado, vamos dizer assim, né? Eu não tinha pensado nisso como uma repetição, pelo menos eu não me lembro de ter visto isso, e eu queria levantar essa bola, assim, né? Seria o fetiche uma repetição ou um elemento que fala da fixação, ou seja, da denegação? Eu acho que, como o Matheus falou, assim, eu concordo com a repetição, ele traz sempre um elemento novo, ele traz sempre um certo deslocamento, assim, não é mais do mesmo o tempo inteiro, mas tem sempre um pequeno elemento de um deslocamento, que é isso que é o resto de uma elaboração, né? A produção de uma certa elaboração, a neurose, no caso. Matheus, deixa eu falar assim, porque eu acho que você já pode, inclusive, matar tudo de uma vez, talvez. Porque já me coloca assim, instigou, me convocou de alguma maneira, porque me parece que a Jamile ela faz um apontamento interessante, que talvez de alguma maneira a gente tenha que se haver, né, com a diferença entre a cena e o objeto, né, que a cena envolve. E diante de toda essa conversa assim, né, que o Hilário até jogou aí, Deleuze, enfim, toda essa galera, se de alguma maneira, então, é possível conceber a própria repetição como criando essa coisa, né? Não ao contrário, no sentido de, bom, se repete buscando-se, né? Talvez aquela cena primária de satisfação e etc, etc. Mas a repetição, inclusive, como aquilo que garante a gente conceber essa espécie de mito fundador da psicanálise também, né? Enfim, não sei se eu viajei muito, mas na própria repetição se criar aquilo que supostamente se busca, né? Ou queira se reviver, obter prazer e etc, etc. Velho, não sei, assim, eu não sei se consigo pensar alguma coisa propriamente, assim, quando você fala de mito fundador, eu me lembro muito eu volto para o texto do Amigo Princípio do Prazer, porque o Freud, ele vai tá também, né, talvez, por uma incapacidade, alguma coisa assim, talvez uma dificuldade de conseguir explicar algumas coisas assim, ele vai estar recorrendo ao mito também, né? Vai estar recorrendo ao mito para explicar algumas coisas que talvez não tivessem muito claras, pelo menos quando ele está elaborando o conceito de pulsão de morte, que eu acredito que é mito de Aristófanes, uma coisa assim, né? De Aristófanes que fala daquele mito antigo lá de que
nós éramos seres grudados, uma coisa assim. E aí Zeus cortou a gente para ficar dividido, uma coisa assim. E aí depois a gente está sempre buscando essa parte, uma coisa assim, né? E ao mesmo tempo fica nessa ideia desse retorno ao inorgânico, uma coisa assim, mas não sei, assim, acho que a única coisa que me sustentou foi isso, especificamente, assim, não, não sei mais nenhuma coisa a respeito, mas eu vou ficar, eu acho que eu e a Jamile, acho que a Jamile trouxe isso aí, e eu falei a Jamile porque eu conheço a Jamile com certeza, acho que ela pode trazer, não sei, assim, né, talvez um seminário interessante sobre isso, assim. Eu também vou rever a gravação depois, vou ver as perguntas e ver se eu consigo responder, né? E até enquanto eu estudava também, eu percebi, lembro de algumas perguntas que eu fazia que depois, com o tempo, assim, eu vi que eu respondi em alguma medida. Não estou falando dessa, do porquê além do princípio do prazer, mas sei lá, do porquê o Freud, se no fim, se ele entende, né, que tanto a opção de vida quanto a opção de morte, as duas são semelhantes no sentido de que visam a morte em alguma medida, né? A opção de vida, um maior tempo de vida para no fim chegar à morte, a opção de morte é algo mais radical para acelerar esse processo, mas as duas visando esse retorno do inorgânico, eu fico sempre na ideia enfim, mas por que não só fazer uma coisa só, né? Por que manter essa ideia? Eu lembro de perguntar isso, inclusive, para Jamile. E aí depois, sei lá, me suscitou outra resposta, né? Que talvez seja justamente por causa desse conflito que ele quer manter, esse conflito pulsional que ele quer manter a todo custo, que ele não quer de forma alguma uma ideia monista de energia tal qual o próprio Jung, enfim. Mas é isso. Massa, Matheus. Bom, alguém com mais alguma dúvida, alguma questão? Gostaria de dizer mais alguma coisa? Ou a gente já pode se encaminhar para o final? Matheus, também gostaria de dizer, não sei, sempre fica algo de fora, né? Então tá tudo bem também. Bom, então, gente, antes de a gente encerrar, eu só gostaria de lembrar que no nosso próximo encontro aqui, né, do CIPSE, próximo seminário que vai acontecer no dia 10 de agosto, quero deixar o convite para vocês, que vai ser apresentado por Marcela Frazem, né, e ela vai nos agraciar aí com esse belíssimo texto, O Mito Individual do Neurótico. Então, quem quiser, quem desejar e quem puder comparecer também, agradeceríamos. E, bom, acho que é isso. Está feito o convite. Matheus, quero agradecer sua apresentação. Muito obrigado pela possibilidade de elaborar mais questões, de nos encontrar nessa noite fria, pelo menos aqui em São Paulo. E ficamos por aqui então, gente. É isso? Estou esperando aqui os chefes dizerem que sim. O chefe hoje é você, Bruno, que está mediando. Então é você que Meu diz. E Deus, que meu manda, Deus. Bruno. Ah, eu queria tanto um grande outro nesse momento, Zoeira. Então ficamos por aqui, gente. Um beijo, boa noite, boa janta, se alimentem, durmam bem. Até a próxima.